Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós temos a presença da ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Ângela Paiva Cruz, que hoje desenvolve a função de assessora do gabinete do atual reitor. E vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho à frente da instituição e também comemoração, professora, ao próximo segunda-feira, dia 8, o Dia Nacional da Ciência. Sim. Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta mais uma vez, é bom tê-la aqui. Bom, muito obrigada, Bruno, pelo convite de participar desse programa mais uma vez. E agora, numa nova etapa, né? Quando estive aqui era reitora, agora já estou fazendo releituras, né? E continuando ajudando a universidade exatamente numa área mais da pesquisa, do empreendedorismo e da inovação, que é a área de parque tecnológico. Então é um prazer estar aqui para celebrar, né, começar as celebrações do Dia Nacional da Ciência, né, que é segunda-feira, e o Dia do Cientista, Dia do Pesquisador. No nosso programa a gente sempre traz pesquisadores, cientistas, então resolvemos convidar a senhora, porque julgamos que realmente foi um trabalho muito significativo à frente da universidade. Mas a primeira pergunta que eu faço, como é que foi esse processo de transição, professora? Né? Para hoje a gente lhe chamar de ex-reitora da instituição. Qual é esse sentimento de transição? Bom, nós terminamos a gestão lá por 25 de maio. O professor Daniel assumiu, tomou posse em Brasília no dia 28 de maio. E na sequência eu tirei uns dias de férias, né, para acomodar, descansar um pouco. Mas, na sequência, ele me convidou para uma assessoria e eu já voltei ao trabalho. E, no momento, estamos trabalhando o nosso relatório de 8 anos de gestão. Faz parte desse trabalho também de assessoria. Ele não tem tempo de cuidar disso, mas eu, como a reitora, a vice-reitora Fátima e o vice-reitor Daniel, nós temos, além dos relatórios feitos para o Tribunal de Contas, que são relatórios que a sociedade acompanha pouco, nós vamos fazer uma produção de um relatório de 8 anos de gestão, numa forma mais autônoma, mais aberta para a universidade e para a sociedade também conhecer. Será também publicado como livro, como e-book, né? Vai ficar na página das nossas produções pela editora da nossa universidade, mas também será produzido uma parte. Então, nesse momento, a gente está já trabalhando com várias equipes no estado do Rio Grande do Norte, de vários parceiros, inclusive a UERN, o IFRN, a UFESA, e Governo do Estado, o FIERN, SEBRAE, para que a gente alavanque um projeto de parque tecnológico, dando sequência àquela fase de produção de conhecimento que as instituições, os cientistas, né, os pesquisadores, trabalham diuturnamente, e esse conhecimento construído, ele precisa se transformar em bem social. Então, essa interlocução com governos, com instituições e com o setor produtivo é extremamente necessário para uma universidade, para que o conhecimento ele tenha um outro passo de aplicação, que com essa interação é mais fácil com o setor produtivo, que o conhecimento chegue na porta, na casa e nas instituições e nas empresas na forma de produtos. E essa é a fase também é uma ação que se torna muito mais ágil e presente quando a gente tem um parque tecnológico. Então, professor Daniel, isso está no nosso PDI, né, da UFRN, e felizmente temos um momento em que o próprio governo do estado encampou esse projeto com esses parceiros que eu me referi aqui. IFRN está presente, a UERN, a UFESA, a UFRN, SEBRAE e FIERN, por enquanto, estão todos juntos para que a gente deslanche isso. Então, já estou mergulhando nesse projeto. Que bom que tem novos projetos com essa magnitude. Do ponto de vista físico, professora, a gente sabe que existem algumas instituições, o próprio Instituto do Cérebro, o IMD e outros, parte da física também. Há uma perspectiva de ter algo mesmo físico ou um mapeamento mesmo de funções, de projetos com esse parque tecnológico? Na verdade, um parque tecnológico ele precisa estar vocacionado, principalmente para aquelas áreas em que
as instituições tenham competências instaladas, ou seja, tenha produção de conhecimento e até produtos, patentes, né, certificados, cartas patentes em algumas áreas. Então, nós temos aí incubadoras nas 4 instituições que eu me referi, e nós temos aí que fazer escolhas. Nós não podemos começar com um parque em todas as áreas. A gente tem que fazer escolhas para garantir que o parque tenha sustentabilidade e a gente consiga crescer à medida que as áreas também vão avançando no conhecimento e na inovação. Então, nós vamos iniciar com a proposta de um parque do Estado, em que as 4 instituições públicas participarão. Nós vamos trabalhar com reabilitação em saúde, que aí tem uma área de saúde bastante grande que participa, como você falou, Instituto do Cérebro, o próprio Instituto de Neurociências lá de Macaíba, onde está o campus que a gente chama do Projeto Nicoleles, o Centro de Pesquisa está funcionando, o Parque Tecnológico será abrigado naquela escola que o próprio campus vai devolver para a UFRN, então aquela estrutura está disponível para abrigar o parque. Vamos trabalhar com a área de energias, energia renovável, petróleo, gás, biocombustíveis, que as nossas instituições têm expertise nisso, e naturalmente a área de tecnologia da informação, que a gente já tem o Parque Metrópole Digital. E também produção nessas 3 instituições, na área de TI. Então, nós vamos iniciar nessas áreas e à medida que o parque for dando certo, a gente vai agregando outras pesquisas e outras incubadoras. Do ponto de vista de calendário, já existe alguma situação marcada? Não, a coisa é lenta, né? Porque como é uma tríplice hélice, nós temos que construir essas relações e também ter toda uma sustentação jurídica para os nossos projetos andarem, termos de cooperação, modelo de governança. O próprio Estado ele quer utilizar uma parte de orçamento do Banco Mundial, e isso tem calendário, né? Isso tem calendário do Banco Mundial com o Estado do Rio Grande do Norte, e nós estamos trabalhando para, no calendário do Estado, utilizar esse orçamento do Banco Mundial, mas também ter tempo para organizar o modelo de governança, os termos de cooperação com as instituições parceiras. É algo muito novo ou já existe em alguma outra instituição no nosso país? Já existe. Várias outras. Em todas as regiões nós temos esses parques em andamento. Infelizmente, no Rio Grande do Norte, nós só temos agora o Metrópole Digital. No Norte e no Nordeste, as iniciativas de parque, até porque temos menos universidades. Nós sabemos disso. O Sul e o Sudeste e até o Centro-Oeste, eles têm muito mais instituições de ensino e pesquisa do que nós, e tem muito mais empresas. A existência de muitas empresas, né, de parque industrial numa região e de universidades é um ecossistema que combina bem para pesquisa e inovação. Então, o Rio Grande do Norte não tem ainda nenhum movimento nesse sentido, a não ser as incubadoras das instituições e o Parque Metrópole Digital. O que nós queremos é que o Metrópole Digital seja uma célula deste parque, da área TI, assim como a UFESA, a UERN, o IFRN, pode ter células em certas áreas e em lugares diferentes. Mas a sede do parque mesmo será em Macaíba, na escola que foi... A estrutura que foi projetada para a escola chamada Lígia Laporta, dentro do campus do Cérebro, que vai ser devolvida para o UFRN e nós vamos utilizar nessa perspectiva. Mas a movimentação de parque, criação de parques, é uma coisa que vinha sendo incentivada nos governos anteriores, inclusive com editais de apoio, mas infelizmente com a crise financeira do país, os cortes orçamentários e contingenciamentos, esses editais cessaram e não há nenhum edital aberto no sistema de ciência e tecnologia do país para favorecer parque. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nessa perspectiva de utilizar melhor com o governo do Estado esse apoio do Banco Mundial, porque o Estado... Essa é uma alternativa
Isso está na Essa mesa. alternativa. Está posta pelo governo do Estado. Desde o governo Rosalba, que houve esse direcionamento. O governo Robson caminhou um pouco para consolidar essa ação, mas não foi possível concluir. Mas o governo Fátima, ao receber na transição essa proposta, ela encampou a proposta e está caminhando conosco no sentido de implementar o parque. Então, é uma coisa que vem de algum tempo, mas ela é lenta. Houve um movimento para esse parque ser implantado em Pitangui, no governo Robson, mas isso não avançou. Então, volta a proposta de ser, porque desde o início tinha a proposta de ser no nosso campus em Macaíba, e agora voltou para a proposta do campus em Macaíba. Esses cortes orçamentários do governo atrapalharam de alguma forma? Afetam enormemente. Por quê? Primeiro está afetando, e é triste comemorar, no dia 8 de julho, o Dia da Ciência e do Pesquisador, quando a gente está sofrendo amargamente severos, né? Os cortes, só naquele ministério, nesse ano, é de 42% o contingenciamento. O ministério inteiro, que tem, além de ciência, tecnologia, inovações, comunicações, tem pouco mais de 2 bilhões para trabalhar durante 2019, se não houver o descontingenciamento e um retorno desses cortes. Então, infelizmente, esse apoio para o desenvolvimento científico e para a inovação, isso está cessando, né? E nós, na verdade, temos projetos que estão sendo imobilizados, parados ou não iniciados, o que é muito ruim para uma iniciativa como a nossa. Mas eu penso que na hora de um problema como esse, nós não temos que parar um projeto que é importante para o desenvolvimento do Estado e para uma aplicabilidade daquele conhecimento que nós estamos gerando, construindo nas nossas instituições. Difícil fazer a educação nesse período, né, professora? É muito difícil, mas não é impossível. Eu penso que as instituições como essas de ensino e pesquisa, em que nós fazemos isso, nós produzimos ciência, nós temos que caminhar com projetos. Juntos também, né? Em projetos, especificamente, como esse do parque, o projeto científico de pesquisa, de extensão que qualquer professor esteja planejando, no nosso entendimento, nós não devemos parar. Claro que para aquilo que depende do orçamento, mas não a ideia, o planejamento, porque crise econômica passará. E nós esperamos que o modelo de desenvolvimento pela educação, pela ciência e tecnologia no nosso país, esse modelo avance, porque ele está completamente parado. A única notícia que eu ouvi recentemente foi que o ministro Paulo Guedes alterará a regulamentação acerca de patentes, porque até hoje, desde que o INPI, que é aquele instituto que valida a propriedade intelectual daquilo que se produz, ele passa mais de 10 anos para validar, para dar uma carta patente, né, de avaliação de propriedade intelectual. Então, ele vai alterar essa legislação para diminuir a burocracia, que a burocracia na produção científica e tecnológica é muito grande, atrapalha bastante. Há uma pesquisa que diz que é quase 35% do tempo do pesquisador que é gasto em burocracia. Então, ele está prometendo melhorar retirar um pouco desses entraves burocráticos, que foi a única notícia que eu ouvi de ação na área de ciência e tecnologia neste governo. Professora, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer.
Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando com a professora Ângela. A gente conversou um pouquinho sobre os novos desafios, né, professora? Sim, sim. Mas agora eu queria conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Parabenizar mais uma vez à frente da instituição. Como é que foi esse desafio de ser a primeira mulher a ocupar esse cargo diante de uma universidade das principais do nosso país? Bom, eu fui a primeira, né? A primeira reitora, como você disse, da UFRN. É uma situação que não é muito diferente nas universidades federais. Nós temos 63 universidades, agora vamos somar mais 5 novas universidades. E quando nós conseguimos o maior número de reitoras nas universidades federais, nós chegamos a 21, 22 mulheres. Então, por mais que as mulheres nas universidades tenham avançado na sua qualificação, nós nem sempre fomos votadas, ou escolhidas, ou movidas, ou estimuladas para os cargos de direção. Então, coordenação de cursos, chefias de departamento, direção de centros de unidades, também, núcleos de pesquisas. Por mais que sejamos pesquisadoras há décadas, as lideranças nem sempre são estimuladas para nós mulheres. Mas, felizmente, as coisas estão mudando, esse reconhecimento chega. Foi um desafio bastante interessante. Quando a gente passa pelo processo todo, a gente percebe que é realmente fruto, alguns comportamentos são fruto da sociedade patriarcal. As pessoas, a gente sentia às vezes descrença no olhar das pessoas, tipo assim, apostando se vai dar certo, se não vai, mas isso nunca me incomodou. Foi um combustível, na verdade? Isso às vezes não, sempre. Para mim é combustível. Para mim é estímulo, porque isso me move para frente e não para trás. Sempre me moveu mais para frente do que para trás. No sentido de fazer o melhor que nós podíamos fazer. E num sistema de gestão que todas as pessoas que conhecem as universidades públicas, os institutos federais, sabem que a gestão ela é bastante participativa e é uma democracia representativa. Então, nós tivemos condição de fazer uma gestão com muito diálogo com os diferentes, com os que pensavam igualmente como nós, com os sindicatos, com o Diretório Central dos Estudantes. Eu penso que nós avançamos muito. Eu acho que a experiência foi maravilhosa. A nossa primeira gestão foi exatamente comigo e Fátima, 2 mulheres. Nós já tínhamos tido a professora Tessia Maranhão como nossa vice-reitora, do professor Otto Anselmo, há um tempo atrás. E inauguramos essa gestão lá em 2011 com 2 mulheres. Então, realmente, eu creio que para a universidade foi chocante e gerou expectativas, mas creio que nós temos resultados bastante significativos. Nós avançamos na interiorização, na internacionalização da universidade, nós qualificamos muito a inovação tecnológica e estimulamos
acho que você lembra, Bruno, que são dados bastante expressivos. Nós não tínhamos nenhuma carta patente em 2011. Hoje nós temos 15 cartas patentes. Nós tínhamos apenas 24 grupos de pesquisas que tinham pedido o registro, a propriedade intelectual de algum produto. Hoje nós temos mais de 200 pedidos. Ou seja, nós estimulamos a pesquisa e a inovação na universidade. A inclusão social também cresceu. Nós temos hoje cerca de 70% dos nossos alunos que vêm de famílias que têm até 1,5 salário mínimo. Nós temos mais de 400 pessoas com deficiência na universidade, entre os nossos estudantes. Alunos cegos já formados e professores de escolas públicas. Então, é uma universidade que cresceu no tamanho, nós dobramos o tamanho da universidade. Nós não tivemos expansão no nosso período de gestão, porque ali foi reúne mais ou menos 2008, 2009, 2010. Aí depois a gente foi consolidar a expansão. Mesmo assim, na nossa gestão nós criamos 52 cursos de mestrados e doutorados e 12 cursos de graduação, incluindo. Ou seja, aí... houve uma expansão interna mesmo, sim, sem ser territorial, mas do ponto de vista... aquilo que a gente podia fazer a mais, com poucos recursos, mas com estrutura que estava disponível, né? E algum projeto específico, como foi Medicina Multicamp, que foi o programa Mais Médicos, que a gente teve coragem de enfrentar, inclusive com muita divergência na universidade, mas com uma construção com participação popular. Fizemos audiências públicas no interior, trabalhamos com o Ministério Público, com os gestores públicos, e implantamos medicina em 3 cidades. É um curso de modelo ímpar no Brasil. Então, nós crescemos no tamanho e na qualidade. A criação do CIT também, né? A CIT foi foi no Reúne, não é? Mas as 5 engenharias novas fomos nós que implementamos para o segundo ciclo da escola do Bacharelado de Ciência e Tecnologia. Então, nós avançamos na estrutura, nós tivemos cerca de 90 obras, entre reformas, obras novas, expansões, em 8 anos. Isso significa cerca de mais de 10 obras por ano, não é, que nós conseguimos concluir. E isso não se fez com muita fartura de recursos, se fez com muito planejamento. Então, foi um período que nós trabalhamos. O professor Daniel se somou depois de 2015 para cá, uma pessoa bastante dinâmica e atuante, que trabalha no mesmo ritmo que eu trabalhou e agora está trabalhando. E eu creio que a UFRN ela cresceu na participação no desenvolvimento do Estado, e creio que é indispensável, nesse 8 de julho, nós mobilizarmos a sociedade, né? A gente ter uma sensibilização dos cidadãos para uma valorização da ciência e um entendimento por parte do cidadão e uma defesa de que ciência e educação precisa ser o investimento de sempre, inclusive quando um país está em crise. Não é assim que está acontecendo no Brasil. Né? Infelizmente, pelo contrário, né? A opinião pública, durante boa parte do tempo, boa parte da opinião está sendo levada para uma imagem negativa das instituições educativas, né? O problema é que no Brasil não está a área da educação e as universidades e os institutos não estão apenas sofrendo corte orçamentário, mas eles estão na mira da crítica, tentando diminuir o valor que essas instituições têm e a importância que ela tem na construção do conhecimento. O que nós estamos vivendo é um momento de obscurantismo. Assim, negar o valor do conhecimento é negar o estado atual que nós nos encontramos, né, com equipamentos, com soluções, curas de doenças, soluções na área da educação, tecnológica, saúde, tanta coisa boa que nós temos hoje, e tudo se deve, em grande parte, ao conhecimento gerado nessas instituições. Nós sabemos que no Brasil, mais de 90% da produção científica e tecnológica vem exatamente
das universidades e especialmente das universidades, das instituições públicas do nosso país. E tudo isso é chancelado por pesquisas, né, professora? Tudo isso tem por base a pesquisa. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse processo de avaliação, né? É recorrente a avaliação positiva da instituição, da UFRN como a principal, Norte, Nordeste e até no ranking nacional, internacional, né? Como é que isso condecora ou chancela realmente esse trabalho feito à frente da instituição? Eu creio que o que faz a gente ter essas avaliações positivas é um plano de desenvolvimento institucional. Esse plano ele tem uma vigência de 10 anos e, com base nele, nós fazemos o nosso planejamento quadrienal nos centros e unidades acadêmicas. Cada reitor que é escolhido pela comunidade e é empossado, ele faz um plano de gestão à luz daquele plano de desenvolvimento que leva em conta os desafios que se apresentam do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e esses planos eles são levados a cabo, as suas metas e suas ações são trabalhadas de uma forma bastante estratégica, de modo que mesmo você diminuindo o orçamento ao longo dos anos, como aconteceu, nós tínhamos prioridades. Nós tínhamos prioridades para interiorizar, nós tínhamos prioridade para fazer inclusão. Tanto que a nossa política de inclusão é uma das políticas mais bem avaliadas no próprio Ministério da Educação, pelo modelo que nós adotamos. Inclusive ganhando títulos de governança, né? De governança. Então, a qualidade da gestão também melhorou por causa das políticas, dos enfrentamentos que a gente teve de alguns gargalos. E aí entra, por exemplo, as várias avaliações oriundas dos próprios órgãos de controle e do controle social. Quando nós temos uma reclamação, uma demanda para solucionar certos problemas, nós não escondemos os problemas. Nós temos a política e a postura de estar sempre traz o problema, que aquilo que realmente precisa ser aperfeiçoado, nós vamos aperfeiçoar. É isso que nós fazemos, por exemplo, quando um curso obtém uma nota não 3, uma nota 4, como é o caso de um mestrado e um doutorado, nós olhamos todo o plano de avaliação, aquilo que nós recebemos da avaliação externa, e vamos mitigar os problemas e vamos correr atrás de corrigir as nossas deficiências. Uma área bastante específica e muito exemplar disso é a área de comunicação. Eu sou da área de humanas, eu fui vice-diretora do Centro de Humanas. Na época, quando a gente dizia que para o departamento de comunicação ia fazer concurso para doutor, muita gente achava ruim. E nós fizemos um plano, só faz concurso para doutor. Porque daqui a tantos anos nós queremos ter o mestrado e o doutorado. Qual é o resultado que nós temos hoje na área de comunicação? Hoje temos. Nós temos o mestrado e o doutorado. Então, com muita dedicação, com muito apoio, às vezes com divergência também, mas nós vamos trabalhando com a comunidade, olhando um plano de desenvolvimento e com isso nós obtivemos uma boa avaliação e um crescimento e essa referência, inclusive, que você falou agora, Tribunal de Contas, que nos coloca na linha de frente das instituições como terceiro lugar no Brasil em governança, uma última governança e transparência, né? Isso é muito importante. E na área de pessoal, nós somos primeiro lugar. Nessa semana também saiu um resultado de avaliação da CGU sobre a Lei de Acesso à Informação. Nós somos a instituição número 1 no Brasil, lidera a rapidez com que nós atendemos o cidadão que acessa o portal da Lei de Acesso à Informação com as respostas, com a prontidão. Então, nós crescemos na qualidade, além de crescer no tamanho, e isso se deveu ao trabalho não só da reitora e do vice-reitor, mas do trabalho de toda a comunidade universitária e também da crítica que a gente teve interna e externa que nos fez crescer. Professor, infelizmente o nosso programa está encerrando, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença hoje aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno, aqui essa participação e espero que tenha sido um espaço de esclarecimento para o cidadão
do nosso trabalho frente ao FRN, mas também nosso trabalho pelo desenvolvimento do Estado. Continuaremos trabalhando nisso e quero encerrar aqui parabenizando no dia 8 de julho os pesquisadores que têm um papel fundamental na qualidade de vida do cidadão brasileiro. Muito obrigado, professora, e a você também de casa, muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. A gente se vê na próxima semana, às 10h30, aqui na TV Câmara, com representação nos domingos no mesmo horário. Até lá, tchau, tchau.